pessoal, tudo bom? Meu nome é Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Mar de Pedras, escrito pelo Daniel Barros. Então, mais um nacional que eu venho aqui conversar com vocês. E dessa vez é um nacional bem diferente dos outros que eu venho lendo nesse ano de 2016. Mas antes de falar o porquê disso e também de falar pra vocês o que eu achei dessa experiência de leitura, quero falar um pouquinho sobre a história em si. Mar de Pedras, que é um título bem enigmático no começo, mas que no final faz todo sentido, vai contar a história de Henry Mello, que é um fotógrafo muito bem reconhecido na sua profissão. Ele vive viajando por conta dela, então vive pelo país fotografando campanhas, e ele vive no interior, digamos, que lá eles chamam interior, mas seria numa ilha, de pescadores, em Alagoas. Essa vila é muito pequena, mas ela tem pessoas bem fortes ali e que estão sempre em contato com o Henry. Inclusive o prefeito que mais mora fora em Maceió do que ali mesmo, e que é um personagem bem questionável aqui. E o Henry, ele vive numa casa de praia ao lado do seu Antônio, que é então um pescador e que possui a sua neta, a Carolina, e os dois cuidam, vamos assim dizer, do Henry. Seu Antônio é como se fosse um pai avô pra ele, e a Carolina está ali cuidando da casa, ajudando-o como uma espécie de empregada, mas muito mais do que isso, né, como se fossem aí dois irmãos, como eles mesmos dizem no começo do livro. Mas então, como eu disse, o Henry, ele viaja muito por conta da fotografia, de ser um fotógrafo, e um dia ele vai a Brasília fotografar uma campanha aí toda especial pro amigo dele, que é quem agencia as modelos, e ele conhece a Francesca, que é por quem ele se apaixona, não perdidamente, porque no início não é bem uma paixão, mas depois ela vai se desenvolvendo aos poucos, e principalmente num segundo momento que eles se encontram aí. Mas é sobretudo nessa vila onde ele mora que as coisas desenvolvem, né? Que o enredo, então, ele vai pra frente. Por conta principalmente da temática política, que está muito presente nesse livro. E eu achei isso muito bacana, porque ela vai retratar pra gente a cultura nordestina, parte dela, justamente pelo autor ser alagoano e poder contar isso pra gente. Seja ficcionalmente, mas enfim, ele conta, e isso é uma das coisas mais bacanas do livro, que é colocar a cultura nordestina, alagoana, em primeiro plano. Nós temos aqui também um grande amigo do Henry, que é o Padre Francisco, e ele é o que vai dar o tom, né, pra essa temática e política, ele que vai puxar isso sempre à tona. E é bacana você perceber como que a religião e a política se envolve, né, se entrelaça, não só no interior nordestino, onde, né, a cultura da política emblemática que nós temos aí por conta da nossa história é tão marcada, inclusive por conta do machismo, mas também esse livro representa isso no litoral pra gente. E como eu sempre sou muito sincera aqui com vocês, eu tenho que ressaltar dois pontos negativos desse livro. O primeiro são os erros, né, que passaram totalmente despercebidos pela revisão, que aliás, gente, não sei como conseguiram passar pela revisão. É uma coisa bem estranha pra mim. Vocês sabem que um ou outro erro eu até consigo levar pra frente, não me incomodam, mas esse livro possui erro a cada página, basicamente. E enfim, não posso dizer do e-book, posso dizer apenas dessa edição física, que é a que eu li. Então sim, tem muitos erros, e isso chegou a me incomodar sim. Porque, enfim, né, o livro está repleto deles. Não é uma coisa aqui, outra lá. E outra coisa é que você olha pro livro e a diagramação dele não nos transmite o gênero do qual ele faz parte, ou pelo menos um gênero do qual ele faz parte. Você olha pra capa, pra sinopse, enfim, você lê a sinopse e as orelhas, e parece que é basicamente um romance aí, você tem a política envolvida e tal, mas a capa não diz isso. A capa transmite mais uma coisa puxada pra fantasia e pro romance. Na verdade, o livro a gente pode encaixar até na literatura erótica. Sim, o livro possui várias cenas de sexo explícito, e bem explícito mesmo. Quando eu digo explícito, é realmente explícito, que algumas pessoas que leem aqui embaixo romance e pensam que esse livro, né, pela capa, enfim, é um romance, sei lá, água com açúcar, talvez, ou nem tanto assim, mas que não gosta de romances eróticos, pode comprar o livro como um outro gênero. Então tem que deixar avisado pra vocês que quem gosta de literatura erótica vai adorar esse livro, mas enfim, quem não gosta, provavelmente não. E agora falando um pouquinho da construção dos personagens e do enredo em si, eu achei que o Daniel, ele conseguiu tramar bem
né, o que ele queria transmitir para o leitor, a sua história. É uma coisa acontecendo atrás da outra que leva a gente até o clímax da história, que é mais ou menos pro final mesmo. Então o enredo, ele prende a gente até o final. E os personagens que são apresentados aqui pra gente são fortes e bem verossímeis, né? Não só com a história do nosso Brasil, porque tem personagens machistas aqui, ou políticos corruptos, enfim, mas também porque desde o começo até o final eles mantêm uma linha de raciocínio que o autor, ele vai conseguir colocar sempre ali pra gente. Então, se o personagem é de fazer isso, ele não vai fazer aquele outro, porque, enfim, ele foi bem construído. O personagem principal é um desses porque, apesar dele fazer muito bem pro povo, ele é sempre retratado como um mulherengo e ele sempre age dessa forma. Ele não é inverossímil, mesmo que seja pro lado negativo, né, da pessoa, de mostrar o seu defeito, os seus defeitos. E a realidade da mulher, eu achei que foi bem representada até pelo Daniel, que é um homem, né, escrevendo sobre mulheres. E apesar dos estereótipos que temos aqui, você consegue perceber que muitos deles acontecem por conta da nossa história, por conta da nossa sociedade machista, que está impregnada até no personagem principal e que, enfim, seria uma lenda, um herói aí pra gente. Então, se você gosta de literatura erótica e também de histórias que possuem a política como tema de fundo aí, para fazer alguns questionamentos sobre a nossa sociedade, esse livro é pra você, principalmente porque ele é nacional, então a gente precisa prestigiar a nossa literatura. E nesse caso, então, eu indico pra quem gosta desses gêneros ou pra quem achou interessante aí o que eu contei pra vocês sobre história. Então, por que eu tava comentando lá no começo do vídeo, sabe? É por ser literatura erótica, que não é o tipo de literatura que eu estou acostumada a ler de jeito algum. E também pela presença da política aqui como um tema que não é de fundo, vai gente, não é um pano de fundo, mas ela está toda ali permeando a história. E isso é difícil ler, né? É difícil pegar livros nacionais que tratem de política. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!